Olá, meninos. Olá. Olá, menina e meninos que estejam a ouvir. Lindo. Só está uma menina a ouvir, pois só sou eu, não é? Só Provavelmente. Isso é um bocado, vamos ter já as feministas à perna, porque há mulheres que, mas que ouvem isto. Mas assim ouviram. Mas, Ou se não ouviram, vão passar a ouvir para ver se são mencionadas. mas é igualdade. É meninos. Não é. Basta só isso. Queres ser uma E as menina meninas? comigo? Quem? Fábio. Eu não percebi esse convite, mas acho que podemos chegar a um consenso. Não sei. Como assim? E então? Vamos falar de corridas hoje, não é? Hoje, como dá para ver, a pessoa que mais fala no programa não está. Não está. Por isso Falta o programa vai ser Temos um aqui um bocado sexy. vazio em nós. Ou seja, os únicos fãs que ouvem o programa por causa dessa mesma pessoa, não é? Carlos Mota, hoje já desligaram o rádio. Já foram. Tchau. Até ao próximo Até para a programa. Hoje não vamos de moto, vamos de triciclo, somos os três, por Somos isso três. vamos tentar fazer o melhor possível. Eu sou a roda da frente, vocês cá atrás. Por algum motivo em específico. Não, que assim vou sozinha. Porque eu e tu somos slicks, Fábio. Temos cabelo, somos E normalmente o airbag está sempre na parte da frente do veículo. Ah, foi realmente. Estás a ver? Aí vais ter as feministas à perna. Mas aí não faz mal, aí eu respondo, é verdade. E então, o que é que temos esta semana? Bom, então hoje temos um programa mais curtinho, mas com muito sumo. Mais curtinho não vai ter o mesmo tempo. Não, mas mais curtinho em termos de corridas que houveram durante o fim de semana. Não foi mal, já tivemos pior. Tivemos Fórmula E, Sim. tivemos também o Rally Castelo Branco, que não vamos ter o nosso especialista a dar as notas dele, mas vamos abordar Estamos o Rally cá Castelo nós, Branco não é? do CPR. Vamos também abordar as excelentes corridas do WTCR em Nürburgring. 3 excelentes corridas, Eu acho que também já sei dizer. já sabes dizer. Sim. A Fórmula 1, que não foi assim tão excelente, e já vamos falar nisso. E vamos também abordar, como é óbvio, a prova de Vila Real do Campeonato Português de Perícias. Muito levemente. Muito assim ao de leve, porque também aquilo é ao de leve. Também Sim, foi tem que ser leve, leve. não é? Tem que ser O ao carro leve. tem que ser muito leve, senão não... Sim, não conseguem Não fazer dá. aquilo em condições. Pronto, então podemos avançar. É? E É. já assim? Sim, Sem piadas, sem nada. de razão, sem... né? Vamos começar. Alguém tem que manter o profissionalismo aqui. É. Vamos então começar pela Fórmula E. A Suíça poderá ter definido o campeão. O campeão deste ano. Campeão. O E-Prix de Berna sorriu a Jean-Éric Vergne e o piloto da Techeetah tem agora uma confortável margem para o último fim de semana em Nova York. O piloto defendeu-se como estreia dos ataques de Mitch Evans, que ficou na segunda posição à frente de Sébastien Buemi. Para António Félix da Costa foi um fim de semana para esquecer. O piloto não encontrou a afinação certa e ficou-se pela 20ª posição na qualificação. Ainda recuperou para nono na primeira volta, mas um safety car levou tudo para a fórmula original, voltando o piloto para as últimas posições. Recuperou até ao 12º lugar, ainda assim fora dos pontos. Meninos. Estamos a chegar à reta final da Fórmula E. Faltam 2 corridas, não é? Faltam Nova 2 Iorque, corridas. numa das pistas mais porreiras. Sim, Nova Iorque. E esta de Berna também não Esta é má, também é esta é fixe. porreirinha. Sim, eu Foi a gostei. primeira vez que eu vi em direto o E-Prix e gostei. Lá com o lago e Sim, é as estradas Paisagens tipicamente suíças. não é? suíças, pois. Não gostei tanto, foi do resultado. Pois, não é assim tão famoso, não é? Não, para as cores portuguesas foi um fim de semana mau. Foi muito mal. Não é? António Félix da Costa teve dificuldades na qualificação, nunca conseguiu encontrar o ritmo ideal. Que tem sido também a sua panágio da época. As qualificações para ele correm mal, ou é por sair no primeiro grupo, por estar no princípio, no topo da tabela. Sim. E agora não foi muito diferente. Foi, e foi pena foi que na corrida ele conseguiu recuperar até o 9º lugar na primeira largada, só que depois houve lá um cheirete do Frins com alguém que lhe deu uma trancada, já Eu não sei que aquilo está a ficar extremamente turismos. Violento. É. E numa altura em que se fala muito em penalizações, Sim. agora está na moda falar em penalizações no desporto automóvel, ali há poucas penalizações e há muito Sabes, porrada. não se pode falar de árbitros e futebol a vida toda, tem que se arranjar polémica no desporto motorizado também, não é? Agora tem que se pegar. O pessoal gosta de polémica, é pegar em polémica em cada lado. Eu acho que às vezes as pistas também não ajudam muito e já propinciam esse tipo de embate. Nós vemos algumas chicanes muito apertadas. Sim, aquela última chicana era mesmo muito apertada. Já no México também lembro-me que havia uma Lá chicane. está, à procura de espetáculo, provavelmente. Acham que será isso?
Não, são zonas, normalmente as chicanes são zonas para abrandar a velocidade dos carros. Não é? Normalmente, pronto, por isso é que nós nos chamamos chicanes, que é porque abrandamos sim, muito mas tudo. Lá está. Realmente foi um nome mal escolhido da nossa parte, porque toda a gente fala mal das chicanes. Por isso, mas, e tu tens, por exemplo vocês nós, já sabiam, não foi? Nós aqui em Vila Real também acontece. Eu acho que é uma das características dos circuitos citadinos, é o facto de haver chicanes mais fechadas, curvas mais fechadas, etc. Mas curiosamente a pista que eu mais gostei deste ano é de Berlim, que é mais larga. É mais larga, exatamente, é isso que eu ia dizer. O problema da Fórmula E, no meu entender, as pistas, algumas não são assim tão atrativas quanto isso. Por exemplo, Marrocos já no WTCR não é atrativo de todo. Marrocos não é atrativo em lado nada nenhum. Na Fórmula E é um bocadinho, mas pronto, mas o circuito também não é seu. Mas deixa-me só acabar só esta frase, Fábio. Eu acho que é mesmo isso. Acho que excede. Se nós estivéssemos a falar, por exemplo, imagina eles irem para um circuito e fazerem parte só do circuito, um circuito fixo, não é? Por exemplo, sei lá, na Áustria, por exemplo, estávamos um bocado a falar da Fórmula 1 na Áustria, por exemplo, na Áustria cortarem parte, porque aquilo tem o short, a parte mais pequena, e fazerem, por exemplo, aí uma corrida, se calhar dava outro espetáculo. Ou seja, misturar já outro tipo de pistas, ou então abrir as pistas citadinas, como é o caso de Berlim, Nova Iorque também é assim. Há um problema com a Fórmula E, que é o seguinte, que é, os carros, quer queiramos, quer não são ainda muito velozes. E tu não, para responder à tua questão, Bruno, eu acho que a fisionomia das pistas se deve muito àquilo que eles encontram lá. Eles definem um traçado, eles não fazem de propósito para que aquilo seja muito estreito. São as ruas que assim o obrigam. Sim, mas ao colocar uma chicane não torna isso ainda mais complicado, ou mais estreito? Por exemplo, Hong Kong. Não sei se estás a perceber. Pode haver um bocado isso, que aquilo é um campeonato também gerido um bocado americano. Vamos tentar arranjar aqui. Mas, por exemplo, Hong Kong. Exatamente, era aí que eu queria chegar. Hong Kong normalmente abre as épocas da Fórmula E. Aquilo é uma pista até bastante. Tem uma reta espetacular. Eu acho que acho que é uma das maiores retas, se não estou em erro, mas é bastante larga. Mas depois tem uma ou duas chicanes ou curvas, nem são só chicanes, muito, muito apertadas. Por acaso há uma coisa engraçada que eu já vi, não é real, como é óbvio, mas foi um youtuber, um gamer, que fez Hong Kong, a pista de Fórmula E com acho eu que ainda com um V10 de Fórmula 1. Se não estou em. Acho que sim, ou um V8. Não, a questão ali é que as curvas apareciam umas atrás das outras, ou seja, e um carro de Fórmula E faz-se mais ou menos, percebes? Porque as velocidades são mais... O pessoal também está muito mal habituado. Antes, quando andavam pela Nacional, não se queixavam tanto. Agora estão habituados à autoestrada, pronto. Não podem encontrar curvas que já ficam aflitos. Não, mas para o espetáculo, por exemplo, se tu gostares de conduzir, eu prefiro uma Nacional. Nem que esteja parado nos semáforos ou numa rotunda. As rotundas, por acaso, são fixas à noite. Ou sem trânsito. Durante o dia é um bocado chato. Uma perda de tempo desnecessário. Mas voltando um bocado à Fórmula E, que foi isso que nos trouxe cá hoje, o João Henrique... Não só, mas também fez uma prova brutal. Tipo pena do Bird. O Bird errou. O Bird errou, perdeu a posição. Perdeu a posição para o Lauter, que também fez uma boa recuperação. Mais uma. Quem também fez uma boa prova foi o Mitch Evans, que consegue subir à terceira posição no campeonato. Atacou o Verne por todos os lados, mas o francês defendeu-se muito bem e está em vias de ser o primeiro bicampeão da Fórmula E. Tu achas que o Verne começou a época, aliás, até Chita começou a época muito em baixo? Achas que foi um bocadinho aqui mais uma teoria da conspiração nossa, achas que foi propositado para não dar ar que eles mandam naquilo tudo, porque eles realmente têm ali as melhores condições. Falou-se muito na Verlaine. Sim. Qual é a Mahindra? A Mahindra, exatamente. Eu agora estava com Marúcia na cabeça. Dizias que... Falava-se que a Marúcia tinha... Mahindra. A Mahindra. Terá a ver como disseste. Está difícil. Falava-se que a Mahindra tinha um dos melhores carros no princípio da época, mas não tem parecido isso. Pelo menos em qualificação sim, mas depois em corrida não. Não, mas acho que fazer esse golpe era demasiado arriscado. Porque aliás, o Félix da Costa é a prova disso. Começou a época muito bem e com duas ou três corridas fora dos pontos fiquei praticamente arredado da luta pelo título. Esta última parte da época tem sido um bocado má para o Félix da Costa. Sim, mas no princípio da época tivemos ali aquela Marrocos que foi... Essa teoria da conspiração a mim não me convence nada, porque quem quer ganhar o título não se pode dar esse luxo. Mas para haver um bocadinho mais de espetáculo. Não, acho que nem vai muito por aí. É mesmo era uma época diferente, era um ano diferente, com carros diferentes, e a equipa teve que se adaptar. Sim, acho que sim. Acho que sim, mas agora estão em vias de limpar tudo.
porque Jean-Ric Vergne lidera com 130 pontos, seguido de Lucas Di Grassi com 89, Mitch Evans é terceiro com 87, segue Sandra Lotra com 86 e António Félix da Costa aqui para a quinta posição com 82 pontos. Não querendo ser demasiado pessimista, mas luta pelo título aqui do nosso António, está entregue. Está fora. E eu até estou a gostar de dizer isso, pode ser que me engane outra vez e que corra bem. Exato, era bom. Estas duas passagens por Nova Iorque têm isso, não é? Porque é um dia a seguir ao outro e não acontece. Mas a distância pontual é muito grande. Só se o Vergne tiver um azar muito grande, e é preciso que o Vergne, o Di Grassi, o Evans e o Lotra tenham azar. Por isso é uma conjugação de fatores muito pode acontecer. Pode, mas também eu posso ganhar. Tu costumas errar nessas coisas. Espero que sim. Tu até podias ganhar o Euromilhões, pelo menos se jogasses. Vou jogando, mas não corre bem. Mas ainda assim, há que dar os parabéns ao António, que fez uma boa época. E tem sido uma época difícil. Sim. Principalmente o António Félix da Costa, particularmente para ele. BMW retira o seu programa no WEC e ele era um dos pilotos da equipa nesse campeonato. Agora na Fórmula E, um ano de aposta na BMW e não está a correr assim tão bem. Teve alguns problemas mas foi claramente o melhor piloto comparando com o colega de equipa. Sim, não há hipótese, não há termos de comparação, mas tiveram ali problemas. Não foi um ano, ou não está a ser um ano muito fácil para o António Félix. Mas ele está habituado a dificuldades. Sim. O problema é que tem sido já alguns seguidos. E é difícil manter-se assim, mesmo um ano e com um ânimo muito bom depois disso. Ele tem um mindset. Um mindset muito positivo e os frutos vão de chegar em breve. Vamos agora passar para rallies. Sim. A moto. Mota. Pois, não é? Não há moto. Eu acho que o Mota foi fazer uma entrevista a outros senhores também que têm um programa. O Mota hoje por motivos de força maior não está, mas ele vai regressar em breve. Vai fazer. Mas, Será que regressa? Não nos trocou? Acho que não. Ele não me disse nada. Pois, não é? As traições acontecem assim. Pois, mas ok, vamos para os rallies, não é? Vamos para os rallies. Não que o Fábio nunca foi traído, cara de santo. Foi ele também, sempre a trair. Não, se fosse ele sempre a trair, sabia que não... Não, faz-te burro. Ora, a quinta prova do Campeonato de Portugal de Rallies decorreu em Castelo Branco e Armindo Araújo foi o grande vencedor da prova. O piloto do Hyundai teve de enfrentar a forte concorrência de Ricardo Teodósio, mas foi-se mantendo na frente da prova até que na última secção atacou forte e ganhou margem para gerir as investidas do piloto do Skoda. Armindo venceu, seguido de Teodósio, que acabou na frente de Miguel Barbosa, que fechou então o top 3. Barbosa teve uma luta renhida com José Pedro Fontes pelo último lugar do pódio e levou a melhor sobre o piloto do Citroën. Hoje a análise vai ser um bocadinho mais pobre, mas vamos tentar ainda assim. Grande prova do Armindo Araújo. Esta luta entre Araújo e o Teodósio está a entusiasmar muito mesmo. Para a segunda parte do campeonato. Sim, tem sido uma luta muito boa de seguir. Desta vez o Armindo Araújo foi melhor no primeiro rally de asfalto da época. Exatamente. O piloto da Hyundai foi gerindo, esteve sempre na frente e conseguiu na parte final uma estocada. Se não estou em erro, em Pai Água, pé da Serra 2, não é? A segunda passagem. Sim. Já na parte da tarde do último dia consegue então aumentar para 5. Aumentou nesse, na geral acho que 8.1 exatamente, segundos. E foi a partir daí que a prova se decidiu para o piloto que é campeão nacional. E começa o Teodósio a ficar aqui um bocadinho impressionado. Sim, mas isso a pressão é normal, porque o Armindo é claramente um excelente piloto, mas o Teodósio também esteve muito bem, foi sempre tentando chegar ao primeiro lugar. Infelizmente para ele, não conseguiu, mas ainda assim deixou mais uma vez a prova, que é um grande piloto, e de Castelo Branco chegaram-nos imagens fantásticas com os drifts à maneira do piloto do Algarvio. Sim. Destaque também para Miguel Barbosa. Sim, Miguel Barbosa, que o Mota tem sempre referido que está a fazer uma evolução muito boa no asfalto. Neste rally em Castelo Branco provou mesmo isso, teve uma forte luta com o José Pedro Fontes. E depois de um rally de Portugal que correu francamente mal, não é? Que ficou arredado logo à partida quase, e aqui foi uma boa demonstração do que Miguel Barbosa pode fazer. E o piloto que é. Já Pedro Fontes foi um fim de semana em que ele não saiu muito satisfeito,
porque acho que... Tem sido, acho que tem sido quase todos os fins de semana de rallies para pela primeira vez, eu acho que ele admitiu que não foi o carro, que foi mesmo ele. Que foi ele que não esteve, se calhar, ao nível que gostaria. Bruno Magalhães também foi um fim de semana mais negativo, acaba em quinto lugar, a larga distância do Armindo, sem grande justificação, porque o carro é o mesmo, a valia do piloto também não é muito diferente, por isso fica aqui um grande ponto de interrogação no ar da prestação do Bruno Magalhães. Também é a estreia dele em asfalto com este carro. Sim, mas ainda assim, um piloto com a experiência dele. Grande destaque para Pedro Almeida, consegue um excelente sexto lugar, um piloto que tem evoluído bem ao volante do Skoda Fabia R5, consegue mais um excelente resultado à frente de Manuel Castro, que também costuma dar-se bem com este tipo de provas. Em R2, Daniel Antunes foi o piloto mais rápido. Nesta luta renhida também pelo campeonato dos rodas motrizes, não é? Venceu ao Gil Antunes. Sim, também uma excelente luta. Sim. Temos também... O Paulo Neto ficou em terceiro lugar. Agora falaste-me em Neto, eu estava-me a lembrar do outro Neto que o Mota costuma falar, mas é o brasileiro. Esse não tem nada a ver. E no Campeonato de Portugal de Rallys, peço desculpa, na produção foi o Nelson Trindade, a Mitsubishi Lancer Evo 10, e o Hugo Araújo venceu nos RC5. Exatamente. Nos Kia, não é? O homem só sabe ganhar. Sim. Parabéns, Hugo. E o Fernando Teutónio, que era o Rally de Castelo Branco, também pontuava para o Campeonato do Centro de Rallys, venceu. Já é um nome mais conhecido e costuma estar muito bem. Neste caso também venceu. E sobre mais um minuto ao Gonçalo Figueroa, que por mim o Rally está feito. Estou só a tentar encontrar aqui a classificação final, porque vamos chegar àquela fase porreira em que tem os pontos, não é? Ponto tal. Eu acho que os senhores na máquina estão a somar, Fábio. É provável. Talvez. É provável que sim, mas há aqui um site que faz isto tudo logo. Eu lembro-me faz um trabalho excelente. O ano passado no Rally de Amarante. Sim. Quando nós saímos no final do dia, tínhamos algumas dúvidas como é que estava o campeonato e então dirigimos a uma pessoa que tinha mais experiência do que nós em rallies e ele disse, olha, espera, lá para meio da semana é capaz de sair. Se calhar. Porque isto tem aqui os meios e os quartos. E agora que encontrei a tabela, posso dizer que Ricardo Teodósio lidera com 109.99, ou seja, não é bem 110, não é? 109.99 e mais um bocadinho e consegue ter um carro do continente, um carrinho do continente cheio. Armindo Araújo a segundo com 87.16, Bruno Magalhães tem 65 pontos. Como é que isso se admite? 65 pontos, nem uma vírgulazinha para animar aqui, malta. Miguel Barbosa quarto com 57.27 e Ricardo Moura quinto com 46.39. Esses 39, esses 27 dá trabalho. Dá muito trabalho. Isto realmente... Precisa ali ao milésimo. Isto é só para mostrar que a malta consegue fazer contas. Não, eu digo-te, eles devem terminar mesmo só ao meio da semana as contas. Por isso é que isto demora. De referir que Armindo Araújo já deitou uma prova fora. E enquanto que o Ricardo Teodósio ainda não. Por isso está tudo muito, muito, muito equilibrado e ainda bem estamos a ter um excelente campeonato nacional de rallies, mais uma vez. Mais uma vez. E creio que este vai ser mesmo até ao fim. Este chega mesmo à última prova. Acho que sim. No Algarve mesmo. E aí, em casa. Pode ser que o Teodósio a jogar em casa e que ao contrário do ano passado consiga melhor resultado e, pelo menos não ficar a meio. Mas é bom vermos um campeonato nacional com esta qualidade, porque são excelentes pilotos, bons projetos, boas equipas e uma luta renhida pelo título. Algo que nem sempre acontece nos campeonatos nacionais, aqui está a acontecer e parabéns a todos os envolvidos. Aliás, eu acho que se nós formos tirar o TT, que eu não estou muito a par, mas acho que deve ser dos campeonatos portugueses mais nos últimos anos têm tido mais lutas para... E se calhar daí a tão grande popularidade. Não é? Exatamente. Porque mesmo, por exemplo, o CPM, em que tem muitos pilotos e goza de alguma popularidade junto do público, normalmente, à geral, tem sido mais ou menos os vencedores o CPM tem o problema de ter várias classes. E depois no final os resultados diluem-se, porque há vários vencedores. Mas eu estou a dizer à geral mesmo. Portanto, sim, tens também só 1 ou 2 ou 3 protótipos que vencem aquilo à geral. Mas depois na velocidade é aquilo que é. Na velocidade este ano, como é tudo também
A Bruna acabou de espancar o microfone. Sim, e atenção que não estamos a falar de troféus é uma coisa diferente. A falar de nacionais. Nacionais, campeonatos mesmo. E acho que o Rally, possivelmente, lá está, eu não conheço nem o Drift, conheço muito bem, mas acho que deve ser o Rally deve ser dos campeonatos com mais lutas até ao fim. Sim. Por mim, Rally, Mota, espero que tenhas ficado contente, foi o possível hoje. Ui, tinha muito mais a dizer, aposto. Vamos fazer um especial só com Mota no final do ano dos Rallys. Mas sempre a dar. Só ele a falar 50 minutos. Nós só vimos aqui dizer olá e adeus. E passar-lhe as minis para a mão, sim. Que é para ver se ele mantém a garganta fresca. Exatamente. Que ele assim não gagueja, nem nada, flui, aquele flui que é uma maravilha. Porque isto ao final do dia, não é? Cansa, não é? Ora, vamos então passar para o WTCR. A Taça do Mundo de Turismos foi até a Alemanha. Disputou-se a 5ª ronda do WTCR no mítico traçado no Nürburgring. Haha! Muito bem. O famoso Inferno Verde foi palco de 3 corridas fantásticas com muitas lutas e 3 vencedores diferentes. Esteban Guerrieri venceu na corrida 1 e Johan Kristoffersen venceu pela primeira vez no WTCR, assim como Benjamin Leuchter. A Leuchter? Sim. Pronto. Teve quase. Teve quase. Guerrieri aumentou a vantagem no campeonato e é agora líder destacado. Para Tiago Monteiro foi um fim de semana de altos e baixos. No WTCR o piloto não conseguiu prestações positivas e acabou quase sempre fora dos pontos, mas compensou isso com uma brilhante vitória na classe TCR nas 24 horas de Nürburgring. Que grande fim de semana de corrida. Com o Verviche, atenção. Não foi com o Verviche. O Verviche ganhou foi à geral, no GTs. Frederico, eu estava a dizer que quem ganhou o WTCR são pilotos da WTCR. É isso que eu estava a dizer. Eu percebi. Frederico Verviche e Tiago Monteiro nas 24 horas de manhã. Que não viram. Pessoas que não viram o WTCR, por favor, vejam. Foram 3 corridas fantásticas. Foram provavelmente as melhores corridas do ano. Aquilo é medonho ver numa reta os pilotos a chegarem aquela luta do UF com o Girolami. Com o Girolami e com quem é que estava também à mistura, o Verviche, exatamente, que levou ali e para ver quem é que levantava o pé. Fantástico. Foi muito bom. Foi muito e bom. o UF correu mal. Levou na segunda corrida. Na segunda corrida levou um toque do Tarquini e ficou arredado das 2 corridas. Mas foi no carrossel, na parte do carrossel. Mas viste, peço desculpa para quem não viu, que veja mesmo, foi um toquezinho, parecia um toquezinho aparentemente, mas a velocidade ali mesmo naquela parte no carrossel é tanta que partiu logo o radiador. Ele bateu logo contra as proteções. Por isso é que o Nürburgring é tão exigente, por qualquer erro paga-se caro. Exatamente. E a qualificação e os treinos livres não foram feitos nem ambiente muito calmo. Não. Há chuva com vento. E depois no Nürburgring é mesmo isso, é que tanto depressa está a chover como está sol, e no lado da pista está a chover, no outro está seco. E depois as corridas foram ao sol, secas, não é? Sim. Que é a primeira vez que os pilotos andaram em Nürburgring com piso seco foi na corrida 1. É verdade. Depois a partir daí esquece. E Guerrieri volta a fazer uma grande exibição. O Girolami também, mas na corrida 2 e 3 ficou prejudicado com a ordem, com a ordem na grelha de partida. Mas Guerrieri esteve muito bem. Começa a assumir-se claramente como o principal favorito ao título, se bem que ainda é cedo para definir isso. Sim. E nesta competição é claramente. Vamos ver, faltam 2, 3 corridas, incluindo Vila Real, onde se pode decidir um bocadinho, porque um pequeno azar. Mas ele está com a motivação, está com andamento, está claramente muito bem. Destaque também para o Johan Kristoffersen, que consegue vencer no primeiro ano do WTCR, uma excelente vitória. Eu vi a largada na primeira corrida e pensei, não, ele já não está no WRX, digam isso se faz favor, mas depois, porque ali a primeira curva, quando ele entrou foi aquela atravessadela. E eu disse, calma. Ali viu-se que o campeão do RX estava em ação. Sim. O homem segurou ali o... Mas depois teve um fim de semana muito bom. Sim, foi pena na corrida 3 aquele acidente. Mas a corrida 1 e a corrida 2 esteve mesmo muito, muito bem. Porque aquele acidente na mesma zona onde o Tiago Monteiro teve o acidente com o Müller foi assustador. E por causa do Müller também. Exatamente. Porque o Müller ia tirando o Katzberg para as alfaces. Exatamente. E o Müller e os colegas de equipas da Lincoln Co teve um fim de semana terrível. Eles estão mesmo quase deprimidos com o que têm feito neste ano do WTCR, que era um ano de estreia, mas um ano não é motivo para estarem deprimidos, mas o ritmo e no correu mal. Cada um lida com a pressão, não é? Como não consegue. Não, ali acho que é mesmo... Se eles fossem coreanos, por exemplo,
a equipa fosse coreana, nesta altura já alguém se tinha suicidado, tinha-se atirado de um prédio. Como são chineses, não, deixa-se, espera-se. Por falar em coreanos, o Sr. Adamu, que é o patrão da Hyundai, já veio dizer que ou isto fica esclarecido ou nós saímos. De quê? Do WTCR. Porque, pelos vistos, a queixa está na Lynk & Co, que tem basicamente um projeto de fábrica numa taça que não é suposto ser porque senão era um campeonato, é uma taça porque engloba equipas privadas. Mas o Sr. Adamo também é da Hyundai. Mas acontece e tem duas equipas que são... Mas a Hyundai dá... Mas a justificação lógica faz sentido, porque a Hyundai dá apoio às equipas privadas e já vendeu uns 50 carros TCR. Sim, a Lynk & Co não vende carros TCR. Tem vendeu, entre aspas, aqueles 4 à Cyan e não vende mais. Não estão disponíveis. Mas isso foi o que a Citroën fez. Eu não estou a ver qual Mas a Citroën era um campeonato... Sim, mas é o que eu estou a dizer, mas não tem nada a ver. É um troféu. Isto, o WTCR não é um campeonato. Porquê? Porque os regulamentos de um campeonato exigem que sejam equipas de fábrica. Que haja pelo menos uma ou duas equipas de fábrica. O problema das equipas de fábrica é que aumentam os custos do campeonato, porque se tens uma equipa de fábrica, por exemplo, e vamos voltar ao WTCC, que era a Citroën gastava milhões e tinham carros que dava para fazer quase uma época no WEC, mais ou menos. Eles gastavam quase a mesma coisa que no WRC. Sim. Ou seja, os privados não conseguem chegar lá porque não têm tanto poder. Sim. E até outras marcas com menos poder económico conseguem lá chegar. Acontece que quando o WTCR foi para a frente, ou seja, quando houve uma junção entre o Eurosport Events e o WSC, exatamente, que tinha fundado o regulamento TCR, e foram para a frente com um projeto na FIA. A FIA, todos os envolvidos obrigaram a que fosse um troféu, ou seja, não pode haver um campeonato, não podem haver equipas de fábrica. Para os custos não aumentarem também, porque os regulamentos da CR são mesmo assim. Exato. O regulamento da CR é um carro, são carros que sejam mais ou menos baratos. São carros que custam no máximo 130 mil euros. Eu gosto de baratos. Sim. Tendo em conta o resto da comunidade, até é barato. Mas no máximo sim. acompanhados por equipas privadas e pode correr em vários pontos do mundo, porque há vários troféus, campeonatos, competições de TCR. A questão é que o WTCR atraiu tanta... e por isso é que vamos ter aqui um excelente fim de semana em Vila Real. Atraiu tanto porque já tinha também o WTCC, estava numa altura em que estava a começar a atrair boas marcas. O problema era que os custos... Não, eu estou a dizer o WTCC. Não, o WTCC não estava a atrair, atraiu a Volvo porque calhou. Por isso mesmo, e quem é que está por trás da Lynk & Co? Mas pessoas. Mas no WTCR tiveste a Audi que fez um carro, tiveste a Hyundai que fez um carro, a Honda fez um carro novo, a Peugeot. Neste momento há não quero mentir, mas 13 marcas representadas no TCR. E obviamente que é uma forma barata de competição e são carros que tu, Bruna, vendes. Sim. São muito parecidos. Tu vês um i30N TCR, é muito parecido ao i30 que vendes. E isso atrai muitas marcas, porque não vamos aqui fugir à questão. O interesse das marcas é vender carros. Vender carros. E isto da competição automóvel é muito bonito, mas é marketing. Claro. Olha, e o i30 passou a ter uma popularidade muito maior porque passou a vencer. Sim. E neste momento o WTCR é um campeonato do mundo disfarçado. Porquê? Porque as equipas, as marcas estão muito presentes. Sim. Nós já dissemos isso no ano passado. Mas este ano é mais visível. E o problema da Lynk & Co é que entrou quase como um projeto de fábrica também. Nós temos aqui 4 carros, nós queremos ganhar isto e vamos investir bem. Esse projeto nasceu já de uma maneira um bocado sombria. Porquê? Porque a Volvo não tinha um carro que ficasse mais ou menos barato fazer um TCR, tinha que fazer também de raiz, como fez a Lynk & Co, que é a fábrica, basicamente é a marca da Volvo na China, são agora os patrões da Volvo. O que acontece é, ok, então vamos para o mercado chinês, vamos pegar num carro que lá vende, porque aquilo tem para entrar um modelo novo, para entrar no TCR também tem que ter vendas, em termos de marca de estrada. E na China é muito fácil tu chegares aos 2, 3, 4 milhões de vendas numa marca pouco conhecida, não é? Porque, quer dizer, lá em qualquer coisa. Em qualquer coisa, não é? Exatamente. Tu pegas, sei lá, imagina que o Chicane agora fazia fones para os telemóveis. Era muito fácil ir para a China e vender 1 milhão. E nós ficámos todos contentes. Mais ou menos assim. E então o senhor, agora o senhor da Hyundai está-se a queixar que aquilo
porque por aquilo ser um projeto quase de fábrica, ele não está a gostar daquilo. E já ameaçou que... Está a levar na boca. Pronto. Está a levar na boca ainda não está, mas está-se a sentir e ele já diz que provavelmente vai fazer com uma Peugeot que saiu do WTCR e que agora a nível de BOP é beneficiado. Sim. E os Peugeots têm estado muito bem no TCR Europa, têm ganho de corridas sucessivas. E ele está a pensar, então, para isso, pego no dinheiro que eu estou a gastar aqui e invisto em campeonatos regionais. Mas era a mesma coisa do Sr. Adamo chegar aqui, pronto, agora vou dar aqui 200 mil euros para o TCR Ibérico e pomos aqui 4 carros a correr. Pois, mas o Sr. Adamo também, isso é um bocado de bluff, porque sabe perfeitamente, excetuando o TCR Europa, poucos são as competições de TCR que têm a mesma visibilidade como o TCR. Tem visibilidade local. Tens o TCR Ásia, tens a Nova Zelândia, a Austrália. Opa, imagina... O Benelux, possivelmente na Europa é um dos mais... Também... Pedro, faz sentido, porque tu chegas num TCR Ibérico e metes aqui 3 Hyundais a correr. Nós já falámos sobre isso, era uma das soluções, por exemplo... E a malta, e a publicidade passava na mesma. E se calhar mais localizada, feita de forma mais eficaz. Mas eu estou a dizer que não tem este efeito global que tem o WTCR. Ele tem que se lembrar disso. Mas o efeito global já está feito. A publicidade já passou. Sim, o carro agora quer vender carros de equipas. Essa parte já está feita. Eu tenho quase a certeza que não demorava muito a Hyundai e outras equipas a saírem do WTCR como fez a Peugeot. A Peugeot fez por outros motivos, um bocadinho parvos, mas porque eles já venderam os carros. Aliás, eles continuam a vender carros para as competições de TCR em todo o mundo. Está feito. Mas também vendem carros de estrada e bem, cada vez mais. Depois metem-se, já estão também no rally, sei lá, fazem outra competição qualquer. Voltando ao WTCR, o campeonato está animado. Está, bastante. Temos o Guerrieri na liderança do campeonato, seguido com 100 e coisa. Não tem vírgulas. Não, este não tem vírgulas. Por isso tem é mais 215 pontos. Não é assim tão difícil fazer um campeonato ou uma competição onde não tenham vírgulas. Não haja vírgulas. Seguido de Norbert Michelis. O difícil é fazer com vírgulas. Sim, não é? Michelis. Foi o Michelis que ganhou a primeira corrida. Eu enganei-te. É o Michelis que ganha a primeira corrida e não o Guerrieri. O Michelis tem feito. Tem andado assim muito parecido, que anda ali um bocadinho tremido, mas não, atenção que está em segundo no campeonato. Sim. Seguido do Ted Bjork em terceiro, que teve um fim de semana menos positivo. Teve azar na... Ele quando chegar aqui a Bruna foi falar com ele. Eu vou lá. O Girolami agora é quarto e o Verbiche é quinto. Ainda está tudo muito em aberto, mas há claramente a tendência de... E temos um Honda, um Hyundai, um Lincoln Co e outro e um Audi. E um Audi e temos 4 marcas no top 5. Sim. O que é muito bom e mostra bem que o equilíbrio existe. Agora vamos ver, em Nürburgring já vimos mais ou menos, porque aqueles embates a 200 km/h numa reta é complicado, mas vamos ver agora. É assustador. Aqui em Vila Real quem é que treme? Pois. Porque alguém vai tremer, porque a história e o passado muito recente diz-nos que alguém vai ter que ceder em alguns aspectos e outros vão tremer noutros aspectos. E se não tremer, pode tremer muita gente, não é? Pode tremer os raios por aí fora. De referir que o Michele Ascona em sexto é o melhor Cupra. Atenção que o Michele Ascona não tem estado, mas tem feito muito bom. Tem uma temporada boa. Uma boa época. O melhor Volkswagen é o de Benjamin Leuster em 13º. E o UF? O melhor o UF é 16º. E o UF o melhor Alfa Romeo de Kevin Chacon em 18º. E o nosso Tiago Monteiro é 25º, penúltimo. Foram 2 16º lugares este fim de semana e um 17º, não é? Ele fez 3 pontos este fim de semana. Foi um fim de semana, não foi muito bom a nível da WTCR, mas nas 24 horas no Nürburgring consegue uma vitória espetacular e consegue matar ali um borrego, porque no Nürburgring costuma dar-lhe azar e já conseguiu uma vitória lá, por isso... Pode ser que agora chega aqui... Ela para ganhar, não há dúvida. Mas pode acontecer, lá está, o carro está mesmo muito, muito mal, muito diferente do que são os carros do Guerrieri e do Girolami. Tem a ver com a afinação. A equipa ainda não encontrou a afinação ideal para tirar o máximo partido. E vamos também ter em consideração que o colega de equipa do Tiago Monteiro é um estreante e o Tiago Monteiro teve um ano e meio parado. E que não perde toda a sensibilidade que tem a conduzir, mas
perde-se alguma. Por isso é que ele está a forçar tanto a andar em Nürburgring, porque tem que ganhar ritmo competitivo. E assim, um piloto que no mesmo fim de semana faz 2 provas em Nürburgring, a mim mostra que começa a não ter medo já. Não, medo não tem. Ele só tem que ter tempo ao certeza absoluta que houve uma outra prova que se calhar não abusou tanto porque não se sentia tão à vontade. Aqui, agora mostra-me que se calhar é o contrário, e aqui em Vila Real pode ser mesmo um ponto de viragem. Não digo para assumir a liderança do campeonato, nem coisa que se pareça. Sim, mas que pelo menos voltar onde deve estar. E fazer uma gracinha aqui em Vila Real. Falaremos da Vila Real mais à frente, se calhar com uma emissão especial. Vamos ver isso se conseguimos fazer. Vamos então dar por terminado o WTCR. Emissão especial não, peço desculpa, porque todas as emissões são especiais connosco. Especiais. Ai. Qualidade. E, olha, Só se for especial para as outras pessoas que são convidadas. A Bruna ficou sem palavras. Foi mesmo bonito. Eu sei. Vamos então para a Fórmula 1. O Grande Circo foi até França para a 8ª ronda do Mundial de Fórmula 1. Lewis Hamilton voltou a ser o mais forte, tendo-se destacado da concorrência, conquistando a pole e a vitória numa prova em que a Ferrari ficou novamente a alguma distância. Pode-se dizer que dominou, não é? Hamilton aumentou a sua vantagem no campeonato, tal como a Mercedes. Não há muito mais a dizer? Não, a primeira coisa a dizer é quando é que mudam esta porcaria desta pista para trocam por Magny-Cours? Eu não sou um grande fã de Magny-Cours, mas tem que fazer uma em França por causa da Renault, façam em Magny-Cours. A pista não Ricardo a pista, o traçado é engraçado. É engraçado. O problema são aquelas escapatórias todas. Não tem jeito nenhum, quer dizer, um gajo como o Ricardo sai de uma vez, sai 2 vezes, consegue ultrapassar, claro que vai ser penalizado. É óbvio que ele tenta. Já vamos falar brevemente das penalizações, porque agora também queria te fazer uma pergunta. Mas, não vai haver sangue. Não, agora já passou. Mas acho que estamos de acordo. Lewis Hamilton dominou de fio para fio. Aliás, não foi bem de fio para fio, porque o Bottas mostrou estar mais rápido nos treinos livres. Então não foi domínio? Não, foi domínio. Quando interessou, dominou. Naquela parte mais interessante, que foi a qualificação e a corrida. Em qualificação consegue mais uma excelente pole e em corrida largou melhor e a partir daí foi gerir. Bottas esteve claramente um bocado mais abaixo do... Ele tem estado. Sim, já é para a segunda ou terceira corrida em que o Bottas não mostra estofo para aquilo da barba, o Hamilton. Afinal é só bluff. E infelizmente começa a acontecer aquilo que a malta suspeitava, que isto era só jajão. Começou muito bem no início, mas o Bottas afinal se calhar não tem estofo. E alguém aqui neste estúdio está enganado. Vamos ver, que eu espero que ele também faça uma graça ou outra noutras pistas. Mas as distâncias já começam a ser muito grandes. E a questão é que parece, tu olhas, chegas ao final do fim de semana e dizes: eu conheço e tu conheces também pessoas que não gostam do Hamilton, mas chegas ao final do fim de semana e dizes: não há hipótese. Não, ele está muito. Quando o Rosberg diz que ele está à beira da perfeição, ele tem o melhor pacote em termos de carro. Okay? A Ferrari tem um melhor carro, mas eles têm ali um melhor pacote, está ali tudo muito, muito juntinho. E depois ele realmente tem muitas unhas para aquilo que. Sim. Está um nível acima dos outros. Se calhar 2. Ou 2, sim. Neste caso, acho que 2 até. Charles Leclerc consegue um bom pódio. Muito, muito bom. Um fim de semana espetacular, desde a qualificação. Espetacular, não diria, mas não, para ele, sim. Foi finalmente afastado de alguns fantasmas e ter um fim de semana limpinho. E se tivesse som no microfone, não é? Era fixe. Mas eu estou a dizer para ele, porque também mostrou à equipa que ele tem que contar, não é um Kimi Räikkönen. E a Ferrari durante algum tempo acho que se esqueceu disso e apostava todas as fichas no Vettel. E as coisas não podem ser só assim. E o Vettel consegue um 5º lugar depois de uma qualificação péssima. Sétimo, não foi? 7º, 8º. Sétimo. Atrás dos 2 McLaren. Estiveram muito bom. Vettel ainda assim consegue uma boa recuperação. Boa recuperação, dentro do possível. Mas passou os dois McLaren. Mas a Ferrari claramente em baixo. Foi um problema de gripe, não é? Foi gripe. Ele disse que não tinha gripe no final da qualificação. Foi falta de ser gripe. Max Verstappen foi 4º lugar. Foi uma corrida dentro do possível. Ele queixou-se de problemas no acelerador, ou seja, não tinha uma resposta imediata, teve que lidar ali com alguns problemas. A nova unidade motriz da Honda não está ainda. Eles acho que têm um update já. Eu fui estrear este fim de semana, mas não correu muito bem.
ainda assim deu para o quarto lugar. Lá. Ao contrário do Pierre Gasly, que consegue um 10º lugar choradinho, porque foi a penalização do Ricardo, se não é isso. E aquilo está muito tremido para o Gasly, está mesmo muito tremido. Muito mal. Falando agora da McLaren, Carlos Sainz consegue o 6º lugar, Lando Norris consegue o 9º, merecia. A McLaren esteve muito bem. Um fim de semana, o melhor fim de semana desde 2013. 13 ou 14? Em 2013 já não tiveram grandes fins de semana. Mas Lando Norris conseguiu o 5º lugar na qualificação. Foi a melhor qualificação. À frente, aliás, pouco atrás de Max Verstappen. Sim, foi a sua melhor qualificação à frente do seu colega de equipa. Na corrida, acho que a equipa teve um bocadinho mal porque pôs primeiro o Sainz. Defendeu um bocadinho mais o Sainz do que o Lando Norris. Ele foi um bocadinho atirado foi, mas mesmo às assim feras. Foi um bom resultado. E o resultado podia ter sido melhor. Depois houve aquele problema hidráulico do Lando Norris e que não dava para muito mais. Muito bom. Eles ficaram também sem o DRS, não foi? Não foi problema hidráulico, ficaram sem DRS e depois a partir daí, e ele depois começou a ficar sem direção assistida. Foi muito complicado no final, mas conseguiu aguentar-se e o 9º lugar é muito merecido. Kimi Räikkönen voltou aos pontos, 7º lugar, boa prova, uma grande ultrapassagem no final, grande luta com o Ricardo e com o Hülkenberg. Foi o ponto mais alto da corrida. Eram 4 pilotos, era o Norris, o Kimi, o Ricardo e o Hülkenberg. Sim. O Hülkenberg que acaba em 8º lugar também. Sim, e era uma luta engraçada porque por acaso estava a ver e estava a achar aquilo extremamente engraçado. Desculpa estar a interromper. Sim. Porque tínhamos um McLaren ali a tremer por todos os lados com problemas, um Sauber. Alfa Romeo. Um Sauber, eu ia dizer um Sauber disfarçado, um Alfa Romeo, e depois 2 Renaults que estavam a tentar passar o carro da McLaren, porque foi um fim de semana, não foi muito bom também para a Renault. Não foi mal. Acaba por ser positivo, porque positivo para aquilo que costumam fazer nos outros fins de semana. Sim, e já vamos falar da penalização. Passar muito rapidamente a classificação o resultado final. Sérgio Pérez acaba em 12º lugar, ficou muito chateado com a penalização. Ele tem que ser penalizado ali, mas eu entendo a frustração. Ele fez aquilo que lhe mandaram, mas mesmo assim... Olha, essa já nem me lembro. Foi logo no início, em que ele queima a travagem. Já sei. E ele regressa à pista por onde os comissários pediram, tem que ter que fazer um trajeto definido, mas ganha vantagem. Ele não pode ganhar vantagem. Pois. Embora ele tenha cumprido aquilo que lhe foi pedido, não pode ganhar vantagem. Tem que ser penalizado, senão toda a gente passava por ali. Lance Stroll acaba logo assim em 13º, Daniel Kvyat fica em 14º à frente de Alex Albon. Não foi um fim de semana muito bom para a Toro Rosso, mas os miúdos, entre aspas, continuam a mostrar bom andamento e o Gasly que se cuide, porque estão ali 2 potenciais candidatos à vaga. Giovinazzi acaba em 16º, muito longe daquilo que fez Kimi Räikkönen. Kevin Magnussen, 17º. Foi um péssimo fim de semana para o Gunther Steiner disse que foi o pior fim de semana de sempre deles na Fórmula 1. Eu acho muito mal mesmo. Está mesmo tremido. E eles já admitem que não é só o problema dos pneus, é mesmo o carro que tem ali algumas deficiências. Por isso foi um fim de semana... Eu acho engraçado porque na AS eles entraram assim um bocadinho naquela de vamos aqui jogar aberto e não sei o que, mas eles são uma equipa muito fechada. Sim, o Gunther Steiner tem aquela equipa ali sobre o controle. Sabe que a equipa é nova, tem ainda muito a aprender e não dá ainda para grandes veleidades. Aquilo tem que ser gerido com muito cuidado. Agora, falando das penalizações, o Vettel meteram o recurso, o direito à revisão, aquilo não deu em nada, já toda a gente estava à espera que não desse em nada. Ok, tudo bem. Passando à frente. Por uma questão política. Sim. Tivemos vários casos.Tivemos esse do Pérez e tivemos aquela do Ricardo. O que é que te parece? Penalização, não penalização? O Ricardo, eu acho que eles penalizaram duas vezes. Por regresso, o regresso eu acho que sim, à pista de forma insegura. Porque aí foi claramente porque atirou o Norris para fora. Sim. O Norris não tinha hipótese nenhuma. Teve que fugir. Uma ultrapassagem por fora. E teve sorte, sim, ao Räikkönen. E teve sorte que foi naquela pista, porque senão o Norris tinha ficado pelo caminho e à frente, se fosse noutra pista... Ricardo... ele não tentava aquela ultrapassagem assim, que ele vai um bocado fora também. Eu não estou a dizer... Atenção, porque ele também disse, ok, fui penalizado, mas tinha que tentar. Sim, tentei. E fez bem. Eu não estou contra eles tentarem. E custa-me um bocado estás a perceber, ele ter sido penalizado, porque foi realmente o ponto alto da corrida e tu chegas ao fim, ok, pois, mas, animaste a malta, agora pei-me abaixo lá com a ripa. Mas a verdade é que eu acho que sim. Também não posso dizer que não foi bem penalizado, porque ele realmente na primeira vez volta à pista e atira o Norris para fora, e tu aí já vês. Então, eu estava a ver a corrida, como te disse, e a primeira coisa que pensei foi, isto não é o Ricardo, meu. O Ricardo normalmente não faz isto.
estás a perceber? Joga duro, mas ali jogou um bocadinho já... Fora dos limites. A ultrapassagem, ele claramente viu que estava fora de pista. Claramente. Sim, se fosse numa pista norte-americana ele não tentava aquilo porque ele estava na relva. Pois, claramente. Agora, está ali ao lado do Ricardo, adrenalina e tal, eu não julgo e não digo que ele não devia ter feito. Tentou. E depois ele tem também um caso com o Grosjean, que o Grosjean queixou-se. Mas o Grosjean anda muito queixoso este ano, não é? Devia-se queixar daquilo que tem nas mãos e não do... ele queixou-se bastante. Sim, mas devia-se queixar mais. Nesse aspecto o Magnussen é um bocadinho diferente, queixa-se muito do carro e muito pouco daquilo que acontece à sua volta. O Magnussen, que lembrando aquele caso em que ele se queixou muito do carro depois de ter estraçalhado aquilo na qualificação... Magnussen não. Magnussen, sim, peço desculpa, no Canadá, veio dizer que sim senhor, o chefe teve muito bem mandar-me calar-se. Por isso, porque é ele que paga. Mas ele reconheceu. Porque é ele que me paga. Mas o Grosjean também está recorrente nisso. Está-me a meter um bocado, porque o Grosjean parece agora uma velha dama que ninguém pode fazer nada, quando ele, quando estava na Lotus, teve que muito perto de ser banido quase da Fórmula 1. Sim. E não nos podemos esquecer isso. Os pilotos às vezes dizem as coisas com sangue quente, eu acredito, mas o problema do Grosjean é que normalmente quando fazem as perguntas depois de acabar a corrida, ele continua a dizer a mesma coisa e tem que começar, como o Magnussen fez, de se retratar, ele tem que começar a fazer a mesma coisa. Sim. Em relação ao campeonato, isto está tudo já está muito definido e muita dominado gente pelo domínio da... Porque Lewis Hamilton está na frente com 187 pontos. Eu gosto, mas... Segue-se Valtteri Bottas com 151, Max Verstappen... Aliás, Sebastian Vettel é terceiro com 111 e Max Verstappen tem 100 pontos. A luta está pelo terceiro lugar. E toda a gente diz que este campeonato está mais ou menos feito. Infelizmente é verdade, isto está... a Mercedes não vai perder a vantagem que tem. Sim, mas tem-nos dado boas corridas. Isso... Tu disseste que a corrida foi aborrecida. Eu acho que esta corrida, não foi um primor, mas foi uma corrida que teve pontos interessantes. Foi naquele, como eu te disse, foi a primeira corrida em que eu tive com o meu filho a ver a corrida. Querias algo mais entusiasmante? Queria um Canadá. Por exemplo, queria que o miúdo, com 3 meses quase, visse uma coisa em condições. Primeiro o traçado, logo à partida eu disse, filho, não ligues. Não há o melhor traçado para ti, para tu começares a perceber o que é a Fórmula 1. Mas pronto, o pai vai-te pôr aqui a ver a Fórmula 1. Em alemão, que é para tu também... Logo, ele tem que aprender as línguas a já. Que é para a mãe também não dizer que não aprende nada. Está a aprender alemão. A próxima vai ser em inglês, que é para... Adoro. Agora, França. E depois andam lá aqueles burros todos com as camisolas e com os chapéus da Renault, tudo pago para estar ali. Tudo pago, bom para Magneto, meu. Magneto é um traçado antiga. Olha, o Ricardo estava na relva. Não fazia aquilo. Esquece. No campeonato de construtores, a Mercedes... primeiro com 338 pontos, segue-se a Ferrari com 198, Jesus. Red Bull Honda 137, quarto lugar McLaren 40 pontos e quinto lugar a Renault com 32 pontos. Também está uma luta boa de se ver. Sim, se tirarmos aqui o top 3, isto está um campeonato top. Tu tens a McLaren com 40, 32, 19, está tudo muito... Está muito renhido. Não, isto ainda há muitos bons motivos para seguir a Fórmula 1 e eu detesto aquele discurso típico de a Fórmula 1 está a morrer, a Fórmula 1 está a definhar, a Fórmula 1 já está a morrer desde que o Senna morreu. Se aqui em Portugal, calma, há coisas que têm que ser melhoradas, é certo, e sem dúvida nenhuma, mas a Fórmula 1 ainda tem muito para dar e ainda tem muitos motivos de interesse. Este ano ninguém pode dizer que a Mercedes é levada ao colo, não é? Não, a Ferrari é trabalho, são erros da Ferrari e grande trabalho da Mercedes e do Hamilton, que tem estado muito bem. Pronto, encerramos aqui o capítulo da Fórmula 1. E vamos então para o Campeonato Nacional de Perícias, muito rápido, não é? Nós estendemos-nos sempre no tempo, não percebo? Só para dizer rapidamente que fui ver as perícias, nunca tinha visto uma prova daquelas e pessoalmente não fiquei fã. Não fiquei muito fã, mas aquilo, para quem gostar de ver artista... Tem perícia. Aos volantes. O Fábio é que não tem perícia. Não tem aquele toque. Não tenho sensibilidade para aquela arte, sinceramente não tenho. Mas foi mais uma excelente prova organizada pelo Clube Automóvel, que tivemos cá na semana passada a falar connosco na pessoa do Sr. Presidente
Presidente Jorge Almeida e da Ana, que esteve cá também connosco. Excelente prova, bem organizada, muito público nas bancadas, parecendo que não, ainda atraiu muita gente. E outra vez o senhor do reboque a mostrar o seu talento. Mostra que trazer o senhor do reboque. E este é o destaque, não há mota, mas é o destaque. O nosso destaque é outra vez o senhor do reboque. Depois daquela chicane feita de forma impecável, de marcha atrás com o reboque, que não é fácil, o senhor volta a fazer ali uma manobra fantástica. Em 30 segundos chega ao pé do carro que tem que ser retirado da pista. É um artista. O homem é um artista. Que o trazer cá. O senhor dos reboques, se calhar ele estava Europa. Se fizerem um campeonato de perícias para condutores para reboques, o homem ganha. É campeão na boa. Hamilton. Fácil. De marcha atrás. Mas parabéns a todos os que... Eu não tenho aqui os resultados, lamento, mas... Porque o Fábio não tem perícia para isso? Não tive falta de perícia, mas foi interessante, foi uma prova diferente e acho que também faz bem às pessoas verem coisas diferentes. Parabéns a todos. Parabéns. E então vamos, se calhar, para o nosso pódio? Sim. Em terceiro. Em terceiro lugar fica... Em terceiro fica... Guerrieri. Sim. Embora o Michelis, voltamos a dizer, foi o Michelis que ganhou a primeira corrida, não foi o Guerrieri, nós enganamos. Nós não, tu. Eu. Embora o Michelis tenha ganho, o Loister ganhou, Christophersen também, mas o Guerrieri foi o grande vencedor do fim de semana. Tem sido. Bom resultado final. Sim, em segundo lugar... Em segundo lugar do Hamilton, que esteve muito bem em França, nada mais a dizer. Primeiro do Tiago Monteiro, grande vitória nas 24 horas no Nürburgring. Sim. Claramente um regresso. Espantar dos fantasmas. E no Nürburgring ele também consegue vencer. Vai ser a um bom pronúncio, exatamente. Todos os fantasmas ali foram expulsos. Exorcismo do Tiago Monteiro. Drive-thru. Diz-me, Fábio, aquele que tinhas planeado. Por acaso, se calhar ia dar ao António Félix da Costa, não por ele, mas pela situação em que fica, porque com as contas ele não é? Começou melhor e devia estar melhor. Ele fez aquilo que podia, mas fica já quase arredado do título. Drive-thru, acho que vai para ele. Está bem aplicado. Pronto. E agora vamos para a agenda, não é? A agenda, sim senhor. Está feita? Claro. Então não está. Mas olha, tens muito pouco tempo. Espera aí, que tenho que chegar a destaques de moto, por isso está mesmo a tempo. Pronto, então vamos começar desta vez a dizer, não vamos começar por Portugal, vamos começar pela agenda internacional, mas com 2 portugueses presentes em Watkins Glen no próximo fim de semana no campeonato IMSA. Temos depois a Fórmula 1 que regressa, neste caso a uma pista já melhorzinha, a Áustria. Para mim não tanto, mas é melhorzinha. Temos também Black Pain, NASCAR e o MotoGP num circuito muito, muito bom, que é Assen, um circuito fantástico para motos, penso eu que melhor que para carros, por exemplo. Em termos nacionais, temos o 8º Rally de Viana do Castelo, a Rampa Serra da Estrela no CPM e o Rotax 3 em Baltar. É esse a agenda para o próximo fim de semana. Pronto, Pedro. Está entregue. O que é que falta? Falta dizer que o Chicane agora pode ser ouvido também no Anchor.fm. É uma aplicação muito fixe para... Não é porque nós estamos lá, mas é muito fixe. Pode também ser ouvido à sexta-feira a reposição do programa na UFM, a quem nós voltamos a agradecer muito pelo apoio que nos dão a este projeto maluco. E podem ouvir então sexta-feira a partir das 19 horas na UFM, quinta-feira o podcast, YouTube, Anchor, coisas tremendas, sei lá, sites que nem conheço, começados com X e mais não sei o quê. Com 3x. Pronto, Alex. Muito obrigado. É com o Vin Diesel. Com um filme com carros. Não confundi. Muito obrigado a todos e até para a semana. Até para a semana.